Meu querido irmão, minha querida irmã, você já se sentiu chamado por Deus para algo maior, mas não soube por onde começar ou como continuar em meio às dificuldades? Muitos de nós recebemos o chamado para refletir a luz de Cristo, mas como fazemos isso de forma eficaz e perseverante? No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar em 3 passagens poderosas, a de 1 de Pedro 2,9, 2 Timóteo 2,15 e Hebreus 10,35, que nos ensinam sobre nossa identidade em Cristo, a importância vital de nos prepararmos através do estudo da palavra e a necessidade de mantermos nossa confiança firme em Deus, mesmo quando tudo parece ir contra nós. Meu nome é André e eu sou um estudante da Bíblia. Seja bem-vindo, puxa a cadeira, pode se sentar aqui à mesa conosco. Nós vamos consumir agora esse alimento espiritual sólido e sadio. E o primeiro prato a ser servido é o maná do dia 30 de abril, que diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2,9. E o comentário diz assim: o próprio motivo de sermos chamados para essa luz é para que a possamos deixá-la brilhar. Se não a deixarmos brilhar, seremos indignos dela, e o tesouro será tirado e seremos deixados nas trevas. Se de fato recebemos a luz e nos consagramos plenamente a Deus, devemos nos perguntar: que faço para mostrar que louvo aquele que me chamou das trevas? Estou levando essas novas a meus vizinhos, próximos e distantes? Posso realmente afirmar que entreguei tudo a Cristo, toda a força do meu ser, toda a fala e pensamento, da manhã ao anoitecer? Essa até é uma estrofe do hino da Aurora número 8, Tudo a Cristo, adaptado para o português pelos estudantes da Bíblia. Comentando aqui o maná, vemos claramente que fala da importância de nós deixarmos a luz brilhar. O cristão verdadeiro, ele é parte de uma nação santa, ele é parte de um sacerdócio real, como diz 1 Pedro 2,9. E qual é a função dele? Anunciar as virtudes daquele que chamou esse povo das trevas para a maravilhosa luz. Então, o cristão que não faz isso, ele não está sendo um cristão de verdade, ele não está cumprindo a sua comissão. Nós não podemos nos eximir de deixar a nossa luz brilhar. Não é o que Jesus falou? Quem é que coloca uma lâmpada debaixo de um cesto? Quem é que esconde a sua luz? Não, a luz ela é colocada num lugar bem visível. A função da luz é iluminar. Então, se você recebeu verdades, você precisa deixar outras pessoas serem iluminados com essas verdades. Porque se não fizermos isso, pode acontecer de perdermos o tesouro e sermos deixados nas trevas. É um alerta sério para os cristãos. Mas como que eu posso fazer isso? Bem, confie no Senhor Deus. Ore a Ele, peça ajuda para que você possa compartilhar as boas novas com outras pessoas, com o seu círculo de influência, amigos, familiares, pais, mães, enfim, pessoas no trabalho, médicos, né? Qualquer contato que você tenha, até de pessoas que já são cristãos. Talvez você diga: mas eu vou pregar para um cristão? Por que eu vou pregar para um cristão que ele já conhece a Jesus? Aí nós temos o exemplo de Priscila e Áquila, aquele casal que ouviu Apolo pregando, que também tinha uma grande oratória, porém ele não tinha o conhecimento exato. E foi necessário que ele ouvisse esclarecimentos adicionais. Nós, como cristãos, talvez tenhamos detalhes que outros cristãos ainda não tenham entendido plenamente. E aí está uma oportunidade para compartilharmos algo novo, algo diferente. Com relação, por exemplo, a este belo planeta Terra,
A maioria dos cristãos acha que ele será destruído em fogo, não é? Literalmente. Olha a oportunidade para mostrarmos as promessas de Isaías 45:18, que diz que a terra não foi criada para ser vazia, mas para ser habitada. Também de Eclesiastes, que diz: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. E o próprio Sermão da Montanha, Jesus Cristo, em Mateus 5,5, disse que os mansos herdarão a terra. Se a terra será a herança dos mansos, ela precisa existir. Senão, que herança seria essa? Uma herança queimada, destruída? Não faria sentido, não é? Então, esse é apenas um aspecto. Uma matéria relacionada que nós vamos considerar é a Torre de Vigia de Sião, de 1º de setembro de 1902, na página 270. E ela tem o seguinte título: Anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a luz. E o texto diz assim: porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. A confissão com a boca é a primeira evidência exterior de uma fé no coração. E, de fato, parece ser parte do arranjo divino que toda confissão da verdade seja necessária para uma completa apreciação dela. A confissão é necessária para a expansão, ampliação e completude da fé no coração. Quem pensa que a luz que recebeu em seu coração pode ser mantida sem uma confissão pública dela, está enganado. E por isso é declarado: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A justiça iniciada pela fé não pode prosseguir e alcançar a completude que significará a salvação eterna, a menos que seja acompanhada por atos de fé, dos quais o mais proeminente é a confissão dos lábios. Gostaríamos de salientar esta característica da verdade divina a todo o querido povo do Senhor em toda parte, percebendo que muitos estão fracos, franzinos, adoentados em sua saúde espiritual, devido à sua falha em seguir a direção do Senhor. Declarar corajosamente e tão sabiamente e amorosamente quanto possível as grandes coisas que o Senhor fez por nossas almas. Não é suficiente que confessemos a primeira bênção recebida, embora isso seja necessário antes que possamos receber bênçãos adicionais. Mas cada bênção, ao ser recebida, deve ser prontamente confessada, para o louvor daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a lei do desenvolvimento espiritual. Como eu já disse, esse é um texto de A Torre de Vigia de Sião, de 1º de setembro de 1902, página 270. O nosso comentário adicional da matéria fala também, reforça essa ideia de cumprirmos a nossa comissão, que é fazer uma confissão da verdade. E que nós não podemos nos reservar a não fazer isso. Tanto é que esse trechinho aqui que diz, né, quem pensa que a luz que recebeu em seu coração pode ser mantida sem uma confissão pública dela, está enganado. Está enganado. Então, nós não podemos simplesmente ignorar essa tão importante missão que nos foi dada de declarar as boas novas. Veja que não é o método. A questão não é o método. Ninguém pode dizer que as boas novas são declaradas se for feita do seguinte modo, assim ou assado. Ou, se você não vai de casa em casa, você não está pregando as boas novas. Não. Até porque as boas novas, lá no primeiro século, não eram pregadas de casa em casa. Eles iam às casas das pessoas, mas não havia um trabalho consecutivo de pregação de uma casa para a casa ao lado, pelas circunstâncias em que viviam, pela perseguição dos romanos e dos próprios judeus, que não estavam nada felizes com essa nova, do ponto de vista deles, né, seita do cristianismo. Tanto é que Paulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, enquanto ele era
um fariseu, né? Saulo, ele foi o quê? Ele foi autorizado a perseguir os cristãos. Ele arrancava os cristãos das casas e levava-os para a execução, que foi o caso de Estevão. Então a condição não era propícia para isso, mas eles pregavam em locais públicos, sempre que davam, e se retiravam, como Jesus. Pregava publicamente. Quando ele tinha perigo de vida, ele se retirava. Então, pregação não é só um método. Pregação é a divulgação pela internet, pelo seu contato com amigos, vizinhos, professores, no trabalho, como eu já falei. Em toda circunstância, sendo apropriada, você pode declarar as boas novas. Você deve declarar as boas novas. Porque a sua própria saúde espiritual depende disso. Por isso que o texto ali também diz, né, que muitos estão fracos, franzinos, adoentados em sua saúde espiritual devido à sua falha em seguir a direção do Senhor de declarar corajosamente as boas novas. Que esse não seja o nosso caso. O nosso próximo alimento espiritual é o Cânticos da Noite de 30 de abril, que diz: estude para apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem nada de que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. E o comentário é o seguinte: se o mestre, em sua sabedoria, julgou necessário retirar-se para estudar o plano divino antes de iniciar seu ministério público, quanto mais seus seguidores, seres decaídos, de juízo imperfeito, devem considerar imprescindível buscar orientação na palavra e no Espírito do Senhor, a fim de discernir qual obra ele lhes confia em sua vinha, antes de empreender qualquer labor. Se esse procedimento fosse mais comum, haveria muito menos discursos vãos em nome do Senhor e poucos se aventurariam a trabalhar para ele, sem antes examinar com cuidado a vontade ou o programa divino para tal obra, evitando assim tornar-se obstáculos ao próprio plano que desejam servir. Apliquemos cada vez mais a nós mesmos as palavras do apóstolo a Timóteo. Enquanto não dedicarmos ao estudo, teremos motivos de sobra para duvidar de nossa preparação e utilidade no serviço do Senhor. Primeiro vem a consagração, total e restrita. Em seguida, como primeiro passo no cumprimento desse voto, o estudo da vontade divina, da palavra divina, do plano divino. E só então o trabalho na vinha do Senhor. E o hino sugerido é o número 154. E comentando agora o que acabamos de ler sobre o Cânticos da Noite de 30 de abril, nós vimos a importância do estudo da palavra. Antes de fazermos qualquer coisa, antes de nos propormos a fazer alguma obra, muitos precipitadamente acham que já podem sair se autodenominando líderes de movimentos, de grupos, de estudos, sem ter um estudo profundo. Infelizmente, é isso que nós vemos. E alguns até para o lado extremo do erro, pregando um falso evangelho, pregando prosperidade, não é? Pedindo dinheiro das pessoas. Esses fazem um mal terrível. Mas também um mal pode ser feito, até com boas intenções, da parte daqueles que acham que estão preparados para fazer algum tipo de ministério sem ter conhecimento bíblico. Causa um mal igualmente danoso, né? Porque aí seria o mal de estarem, por exemplo, potencialmente proclamando um falso evangelho. E Gálatas 1, 6 a 8, lá o apóstolo Paulo ele alertou que se alguém pregasse um evangelho diferente do que eles, né, pregavam, ainda que fosse um anjo do céu, ou mesmo um deles, um dos apóstolos, deveria ser amaldiçoado. Agora, qual é a régua? Qual é o padrão? Você precisa conhecer o evangelho original para pregar o evangelho original. Daí a importância do estudo da palavra. É uma sequência. Como diz aqui, primeiro você se consagra. Você decide entregar o seu tudo a Deus.
Esse é o primeiro passo. Mas depois é imprescindível buscar orientação na palavra e no Espírito do Senhor, para discernir qual obra você deverá fazer na sua vinha. Aí entra a questão de se alimentar da palavra de Deus, estudar, compreender, conectar os pontos corretamente. Para aí você estar preparado para fazer alguma obra ou algum ministério. E é por essa mesmíssima razão que o apóstolo Paulo aconselhou a não colocar as mãos precipitadamente sobre alguém para escolher essa pessoa para um cargo de liderança, de pastoreio na congregação. Os novatos não deveriam ser escolhidos para não serem vítimas de quê? Do orgulho de Satanás, porque é muito fácil, né? Então, primeiro, demonstre sua aptidão, desenvolva seu conhecimento e depois pense no que pode ser feito. Veja que isso é diferente de uma pregação, né? de você falar sobre as coisas básicas, sobre Jesus Cristo, sobre a salvação. Né? Esse aspecto é um aspecto que o primeiro conhecimento você pode passar para adiante, deveria fazer isso. Mas na questão de você fazer uma obra, um ministério na vinha do Senhor, sem examinar cuidadosamente qual é a verdade, você corre o risco de, na verdade, você estar proclamando um falso evangelho. E isso é muito sério. Então, tenho o desejo de ter um ministério excelente, mas estude primeiro. Avalie se tem plena compreensão para depois ajudar outras pessoas. Ajude-se a compreender primeiro, não é? Para depois ajudar as pessoas a compreenderem esses aspectos importantes da verdade. E por fim, nossa sobremesa, que é o Grandiosas e Preciosas Promessas de Hebreus 10, 35, que diz: não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. O comentário diz o seguinte: hostes de inimigos se opõem a você, colocando obstáculos no seu caminho, dificultando sua influência e buscando desanimá-lo com críticas e censuras? As circunstâncias parecem conspirar contra você, enchendo seu coração de temor e angústia? Diga à sua alma: não temas, espera em Deus e observe suas providências amorosas, pois, através de ondas, nuvens e tempestades, Ele suavemente abre o seu caminho, até que, por essas experiências, desenvolva-se no coração um conhecimento abençoado de Deus, gerando aquele perfeito amor que lança fora o medo. Assim, você entrará cada vez mais plenamente no repouso abençoado da fé, e como a águia que voa acima das nuvens de tempestade, viverá em uma altitude espiritual tal que lhe permitirá regozijar-se sempre no Senhor e em tudo dar graças. Bem, o que podemos dizer sobre essa deliciosa sobremesa que acabamos de comer, sobre essas grandiosas e preciosas promessas de Hebreus 10, 35? É claro que é uma grande verdade o fato de que nós estamos sob constante ataque. Hostes de inimigos nos atacam, colocam obstáculos no nosso caminho, querem atrapalhar, querem dificultar, querem nos desviar de nossos votos de consagração. Na verdade, o nosso grande inimigo, Satanás, o diabo, ele quer de fato derrubar você no sentido definitivo. Você, meu irmão e irmã consagrado, gerado por Espírito, Satanás fez de você o alvo principal dele. Ele quer desviar você para o lago de fogo, que é a destruição, que é a aniquilação eterna. E para isso ele tem à sua disposição várias ferramentas, pessoas que servem no seu exército, mesmo sem saber que estão contribuindo para o mal, para as trevas.
Mas quando nós passarmos por situações assim, que o texto aqui compara com uma tempestade, um mar agitado, nós devemos, nesses momentos, nos agarrar a Deus e nos lembrar: não temas, espera em Deus, confie na providência divina. Imagine-se naquele barco com os discípulos, naquela tempestade violenta, ventos assustadores, raios, trovões, e você está lá imaginando mesmo que vai afundar. Mas confiando no Senhor, quem que você vê ao longe? O Senhor Jesus caminhando sobre as águas para nos ajudar. É esse mesmo Senhor de Jesus que ordena aos ventos que se calem. E aí, confiando na providência divina, nós temos certeza que essas tempestades da vida poderão se acalmar. E é nesse momento que nós poderemos nos erguer acima das tempestades também, que é a comparação que faz aqui com uma águia, que ela, ao voar, ela pode se elevar para um padrão que está acima dessas nuvens tempestuosas, onde há sol, onde há um céu azul, mas só faremos isso com a ajuda de Deus, que abre caminhos, que aquieta o mar, que acalma a tempestade. Precisamos confiar na providência divina, de que Ele pode e está disposto a fazer isso. Como é que confiamos? Por meio de oração, por súplicas, pedidos de ajuda e pela leitura da palavra de Deus, que nos fortalece diariamente. Bem, essas foram as considerações de hoje. Espero que você tenha gostado dessa refeição sadia, desse alimento sólido. Se você acha que recebeu uma bênção por ter se alimentado aqui conosco, considere deixar o seu like, considere também compartilhar ou partir esse pão com outras pessoas. Envie esse vídeo para uma pessoa que precisa também ser alimentada com alimento sólido e não com as coisas vazias, com o leite da palavra ou até mesmo o leite adulterado que muitas pessoas e grupos estão aí disseminando, contrário à intenção divina. E a você que nos acompanhou até o fim do vídeo, nosso muito obrigado, Deus lhe abençoe e até a nossa próxima consideração.